No vídeo de hoje eu vou estar contando em detalhes sobre quanto custa ter um cachorro aqui na Inglaterra. Se você perdeu os últimos vídeos, volta lá para assistir, porque a gente tem um novo membro da família, que é o Fredinho. Ele é a coisa mais fofa desse mundo, desse tamanho. E ele é super peludinho. Eu não tinha cachorro desde da minha infância. E o meu marido também não tinha cachorro desde a infância. Então a gente tá mimando ele ao máximo. E faz 7 meses que a gente tem o Fredinho já. E o Fredinho já tem 10 meses, se eu não me engano, se eu tô falando errado. Então faz um tempinho e a gente já tem uma certa noção quanto que gasta pra ter um cachorro aqui. Lembrando que, antes de eu entrar nos valores, vamos salientar essa informação importante. Eu virei mãe de pet. Por mais ridículo que seja essa realidade nossa nesse momento. O que significa isso? Que muitos desses valores que eu vou estar falando aqui agora não tem necessidade nenhuma de gastar, tá? Então se você tem um pet, ou se você quer ter um pet morando aqui, não existe tanta necessidade assim, dependendo, né, do que eu vou falar. Mas, obviamente, comprar comida, né, é uma necessidade. Mas a comida que eu compro talvez não seja uma necessidade para você. Dito isso, eu vou começar explicando um pouquinho mais sobre como funciona a questão de adoção e a questão de compra de animal aqui na Inglaterra. Vou estar falando um pouquinho mais da minha experiência, pode ser que a sua experiência seja diferente, tá? Então, existe gente que tem experiências diferentes, mas essa foi a minha. Basicamente, a gente decidiu adotar. Essa foi a primeira ideia que a gente teve. Inclusive, a gente só decidiu ter um pet depois que eu vi um pet específico, né? Um cachorrinho específico. E a gente passou por esse processo de adoção 2 vezes. Então, a gente tentou adotar um cachorrinho, mandei uma aplicação lá, enfim, iniciei esse processo, não deu certo. Depois a gente fez isso pela segunda vez. Esse segundo, a gente tinha até data de ir buscar ele, a gente pagou taxa, que eu vou estar explicando melhor como funciona. E depois a dona dele atual voltou atrás. Então, não deu certo também. Então, essas foram as 2 vezes que a gente tentou. Eu sou super a favor da adoção. É uma coisa que acontece no Brasil, que tem toda essa questão de campanha para você adotar cachorro ao invés de comprar. Sou super a favor disso, eu não compraria de jeito nenhum, caso não tivesse passado por essas 2 experiências e não consegui. Então, nesse caso, a gente pagou pelo Fredinho. Então, a gente comprou o Fred. O Fred não tem raça específica, então ele é um vira-lata, basicamente, por definição. E o Safado tem 3 ou 4 raças. A gente brinca que é a mistura do Brasil com o Egito só por causa da música, né? Mas, basicamente, ele é uma mistura. A mãe dele, ela é uma chihuahua, de pelo longo, se eu não me engano. E o pai dele, eu vou colocar aqui na tela, mas ele é uma mistura de poodle com outro tipo de poodle que é bem peludinho. Então, acabou que misturou tudo e saiu essa bola de pelo aí que é o Fred. No caso do Fred, como a gente comprou, a gente pagou 650 libras nele. Na verdade, acho que a gente pagou 600 libras nele, mas era 650. É um valor baixo comparado com os outros cachorros. Espero que ele não escute um negócio desse. Mas geralmente os outros cachorros custam aí em volta de 1.000 libras, 2.000 libras. Vários deles são 2.500 libras e daí, né, o céu é o limite. Então tem cachorro aí para mais de 5.000 libras, dependendo da raça. Eu não sei se especificamente se é porque o Fred é misturado ou se a dona já estava tentando faz tempo vender, enfim. Mas ele acabou que saiu mais barato do que um outro cachorro. Apesar de que a gente tem amigos que pagou nessa faixa de preço, então assim, não é uma coisa extremamente rara de acontecer. Acontece de encontrar, mas depende aí da raça, enfim, da quantidade de tempo que ele tem, né, quantos meses tem e tudo mais. Então, no nosso caso, né, como eu falei, foi aí 600, 650, e a gente encontrou através de um site que tem aqui. Eu vi também no Marketplace do Facebook, então a gente chegou a pesquisar lá, só que lá tem alguns scans, então assim, tanto no site também tem, mas aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, tem que ver certinho a cidade, você vai lá visitar, é um pouquinho arriscado, eu diria, mas vale aí você pesquisar bastante a procedência da pessoa que você tá tentando comprar o cachorro, né? Com relação à adoção, aqui também tem um valor. Eu não achei um único lugar que a adoção seja 100% gratuita, que geralmente você paga ali taxas envolvendo vacina, envolvendo, sei lá, a entrega do cachorro, tem várias questõezinhas ali que eles pedem uma taxa, e essa taxa eu pessoalmente achei caro, que é 250 libras. Se esse valor, por isso que eu vou explicar, né, por que eu achei caro, se esse valor fosse revertido em uma organização, beleza, mas muitas vezes volta pro dono inicial
inicial do cachorro, que foi o caso que a gente tentou pela segunda vez ali com o cachorrinho. Esse valor foi pra dona do cachorro atual, né, a dona dele, e daí ela ia pegar aquele valor como um pagamento, entre aspas, por ter cuidado dele. Eu acho ridículo, tá? Por isso, enfim. Por ter cuidado ali dele nos últimos meses e tal, ter dado vacina, enfim. E depois, esse valor não vai pra nenhum tipo de organização nem nada. Então, eu acho bem ridículo, assim, essa questão. E a gente chegou, né, como eu falei, chegou a pagar essa taxa, depois essa taxa foi revertida quando o processo não deu certo. Então, eles devolveram esse valor, né? Mas é por volta aí dos 250, 300 libras, então depende aí da instituição. O que acontece também é que esse processo, né, se você não sabe como funciona, esse processo é difícil de adoção aqui, porque não existe cachorro de rua. Então, eu pessoalmente nunca vi, em 7 anos morando na Inglaterra quase, eu nunca vi um cachorro na rua solto que não esteja, tipo assim, que more na rua, sabe? Eu acho que a gente chegou a ter algum caso ou outro de cachorro perdido, então acabou encontrando o dono e tudo mais. Mas assim, de ver um cachorro solto na rua, eu nunca vi. Por isso também que dificulta essa questão da adoção, né? De você doar o cachorro, porque não existe cachorro de rua. O que existe aqui são pessoas que moram na rua, né? Estão em condições de rua e que possuem cachorro. Então, esse caso existe, por mais triste que seja, né? Mas ele existe e geralmente é um cachorro bem grande, assim, cachorro pastor alemão, cachorro mais de proteção, assim, sabe? Então, acontece bastante de ver pessoas nessa situação com o cachorro do lado. Mas cachorro morando sozinho na rua, nunca vi. Então, esse é o primeiro gasto ali que eu tive com o Fred, que foi aí em torno das 600 libras. Passando agora para os gastos mensais, a gente não precisou pagar vacina para ele, porque esse valor já veio com a vacina, né? Então ele já veio com o microchip, porque eles têm um microchip na pele, onde você registra pelo sistema o seu endereço, o seu nome completo, seu telefone, coisas assim. E daí qualquer veterinário, qualquer pessoa que ele passar, né, digamos que ele seja perdido, essas coisas, e a pessoa leva ele pro veterinário, eles conseguem escanear esse chip e ver que endereço que ele mora, né? O endereço que ele veio. Então, esse tipo de gasto já está incluso dentro dos 250, então, aliás, dentro dos 250 ou dos 600 e pouco, né? Que é o valor que a gente pagou. Então, a gente não precisou pagar nenhum gasto mensal, nem nada com isso, inicialmente por causa que já veio incluso. O primeiro gasto que a gente teve com ele foi a questão do seguro. Então, logo quando ele chegou, a gente já assinou o seguro. Até me arrependo de não ter assinado no primeiro dia, porque eu tava um pouco receosa, assim, que seguro que a gente ia assinar e tudo acabou demorando um pouquinho. Mas a gente tem um seguro, esse valor é de... Fui ver aqui, esse valor é de 21 libras todos os meses. Esse plano aí, ele é o plano mediano, é da Pet Plan, vou colocar o nome aqui. Mas esse é um plano mediano, eu sei que eles tinham mais barato e também sei que eles tinham mais caro. Aí o mais caro cobre absolutamente tudo que tiver. E o nosso teria que pagar uma taxinha a mais. E esse também foi um arrependimento, talvez eu devia ter pagado o maior, porque se acontece alguma coisa, eles cobrem tudo, então e a diferença é bem pouca, mas eu fiz essa decisão na hora, quis economizar 10 libras, acabou que eu peguei o plano mediano. Então, 21 libras por mês. Não é obrigatório você ter esse seguro, você pode não ter esse seguro, então você guarda o seu dinheiro ali, porque se acontecer alguma coisa você paga, mas a gente achou mais interessante ter, porque o valor que eles cobrem é tipo 4.000 libras, então se tiver algum problema ali do Fred precisar ir pra uma emergência, alguma coisa, que pode acontecer, né, querendo ou não, esse seguro, em teoria, é para cobrir. Então, esse é o valor por mês. Além do seguro por mês, a gente paga um veterinário por mês, e esse veterinário é 31 libras, e esse veterinário é tipo um plano que você tem acesso ilimitado ao veterinário. Uma coisa que também não é obrigatório, e eu não sei se eu recomendo também. Então esse é um pouco complexo, ainda tô tentando decidir se vale a pena ou não. Até tentei cancelar, pra ser sincera, mas não tinha como, né? Você tem que fazer um ano lá, o primeiro ano. Porque a minha ideia era que eu pagasse esse valor e ele cortasse a unha do veterinário. Porque o veterinário pode cortar a unha também. E a unha dele é preta, então assim, eu tô morrendo de medo de cortar a unha dele. A gente não cortou até agora. Meio que não precisou também, então assim... Por enquanto tá tranquilo. Então, esse valor do veterinário inclui esse corte de unha. E você pode cortar, tipo, uma vez por mês. Eles também incluem medicamento. Então, medicamento contra pulga, esse tipo de coisa tá incluso nesse valor. E qualquer outro tipo de consulta que você tiver. Tanto de emergência, do tipo assim, você agenda pra amanhã, agenda pra depois de amanhã, pra mesma semana, coisas assim. Quanto, por exemplo, você pode ligar lá e falar assim, olha, eu sou cliente de vocês, tá acontecendo isso, só que eu preciso marcar um horário pra hoje, correndo, né, ou o que vocês me indicam? Então, aconteceu isso uma vez, e daí a veterinária falou comigo no telefone, ela falou assim, olha, se tiver
vomitando e tudo mais, você vai pra emergência. Então ela meio que deu um conselho ali, não foi uma consulta, né, mas vale também para um conselho ali. E nesse caso, né, como eu falei, são 31 libras por mês. De novo, eu não sei se eu recomendo, porque eu não sei se eu gastaria tudo isso dividido por mês com pessoas, sabe? Além do mais, que a saúde daqui, né, na minha opinião, de uma forma geral, é muito ruim. Então, assim, profissionais da saúde, eu não quero falar mal de ninguém, mas assim, o sistema, assim, total, ele é muito ruim. Tanto para ser humano, tanto para cachorro. Eu não sabia essa parte do cachorro, tá? Eu achei que era só para ser humano mesmo. Mas do cachorro também. Então, por exemplo, ele tava com questão do dente, né? Então tava sangrando, porque ele tava perdendo os dentinhos, né? Porque ele era filhote. Aí eu fui no médico, no veterinário, e expliquei pra eles. Falei, olha, ele tá sangrando e tudo mais. Aí ela nem olhou pra boca dele. Tipo assim, ela ficou com medo que ele desse uma mordida nela e a veterinária nem abriu a boca dele. E ela simplesmente falou, olha, se tiver jorrando sangue, você volta aqui. Então, esse é o tipo de consulta que você tem e dá vontade de dar risada demais, assim, toda vez que eu preciso ir lá. E é isso. Então, eu acabo indo lá de vez em quando, né? A gente já foi umas 5 ou 6 vezes, porque eles fazem o check-up e eles dão o remedinho dele, que é o remedinho de pulga, ele toma todo mês. Então, a gente já foi algumas vezes por causa disso e também porque ele teve uma tosse nas primeiras semanas. A gente suspeitou que fosse uma doença um pouquinho mais complicada, mas depois disso a gente trocou a comida dele e passou. Então, não precisamos gastar um extra ali com isso e ele tá bem melhor também. Então esse é o valor opcional, de novo, não sei se recomendaria, mas fica aí o questionamento. Aí, nos gastos menores, a gente tem a comida. Então, a ração aqui custa em torno de 12 libras, um pacote enorme. Esse pacote dá mais que um mês, e a gente compra esse pacote a cada 2 meses. Então, acaba saindo bem baratinho, não acho um valor caro, né, de jeito nenhum. É bem barato mesmo. E essa ração ainda que a gente compra é uma ração boa, não é uma ração mais barata de todas. Eu acho que tem um pouco mais barato que isso. Varia um pouco o preço aí, e também, lembrando que tem mais caro que isso, né, tem pacote aí de 50 libras. Mas aí depende, né, do que você quer gastar. E eu acho que esse valor mediano aí de 12, 15, 20 já tá suficiente pela qualidade de comida que vem. Então essa é a ração. A gente decidiu não só alimentar ele com ração, como também comida fresca. Então a gente compra uma, chama Butternut Box, vou colocar o nome aqui. Vou deixar no link aqui das informações, aliás, no box de informações, um link com desconto. A gente tem desconto, eu tenho desconto lá, não sei quantos por cento é, mas eu vou colocar aqui pra vocês, caso vocês sejam da Inglaterra e queiram experimentar. Eu recomendo 100% isso, eu não tô falando isso porque eu vou ganhar um dinheiro por isso, mas ele ama, simplesmente ele ama essa comida. Agora, nos últimos dias que tá um calor da peste, ele teve um pouquinho de dificuldade de comer, então a gente acabou voltando pra ração. Eu não sei porque, se ele não tava querendo comer tanta comida, não sei o que foi, então a gente voltou pra ração, mas foi uma coisa assim, pontual dessa última semana. No geral, ele prefere muito mais a comida do que a ração, e a gente surpreendeu com isso aí, porque, enfim, a gente não esperava que ele ia gostar tanto, sabe? E daí, essas comidinhas, ela vem congelada, então ela vem já porcionada, você consegue comprar tanto de 125 gramas, eu acho que tem um pacotinho menor de 80 gramas, quanto tem uma de 200, então a gente chegou a comprar de 200, aí depois a gente diminuiu porque viu que dá pra usar uma inteira e de 125 por dia aqui é o suficiente, então é isso que a gente dá pra ele. Isso, e daí a gente mistura com ração. Aí a ração eu uso bastante pra brincar com ele, por exemplo, esconder a ração em algum lugar pra ele procurar, ou como petisco, ou nesses últimos dias, né, que ele tá comendo só ração, basicamente. Então acaba que mistura bastante essas duas coisas. A Butternut, você consegue escolher o sabor que você quer, então ele tem salmão, ele tem frango, salmão, tava tentando lembrar, pato, tem carne moída também. Enfim, tem vários sabores diferentes, é que ele come mais salmão mesmo, porque ajuda na questão da lágrima ácida, né? Ele não dá tanto quanto o frango, se eu não me engano, é um dos que mais causam. Pra quem tem cachorro pequeno sabe, né? O que eu tô falando é um negocinho que fica aqui, que vai criando e tudo mais. Mas é isso, então ele tem vários sabores e a gente acaba comprando lá 80% salmão e daí mais alguns outros de carne moída e tal que ele gosta também. E daí vem outros também, só pra dar uma variada num dia que a gente achar que ele tá enjoado, sei lá, pra misturar um pouco. A gente basicamente divide as refeições, então faz 2 ou 3 refeições com essa, porque é uma grande quantidade de comida. Então, assim, não dá pra colocar um pote só e achar que ele vai comer uma vez no dia só. Então, tem esse... não esse ponto negativo, não sei se chama negativo, mas assim, tem que ter essa atenção, senão é muita coisa. E dentro dessas comidinhas, ele vem tanto o recheio que eu falei, quanto arroz, pedacinho de cenoura. Vem, se eu não me engano, não sei se é quinoa, alguma
questão assim, marvilha, alguma coisa assim, é umas bolinhas assim que vem junto. Depende muito do sabor, então é meio misturado assim, mas é excelente, assim, não tem o que reclamar. Eu acho que foi a melhor coisa que a gente foi ter testado isso aí, porque ele melhorou muito de saúde depois que ele começou a comer esse tipo de comida. Então, nas primeiras semanas, como eu falei, ele teve uma questão de tosse, ele começou a tossir e a gente achou que era uma questão da traqueia e tal. E daí, depois que ele começou essa comida, ele melhorou. Então, a gente não sabe se é coincidência, né, se foi a comida ou se não foi a comida, mas foi bem na mesma época, ele melhorou, então a gente tá priorizando esse gasto. Tudo isso para falar que é um negócio caro, tá? Então, assim, se você tem pet aqui, você tem que dar uma pensada antes de mudar ou de gastar isso tudo. Você consegue cancelar em qualquer momento, então dá pra cancelar, dá pra postergar a data, dá pra você misturar com ração, mas de qualquer forma é a partir de 50 libras por mês. Então tem box ali de 60 libras, 70 libras, então depende da quantidade de comida que você vai comprar. A gente gasta 53, se eu não me engano, mas aí a gente sempre coloca um petisco a mais, que é um petisco natural que ele come, então vai ali pro 57, sei lá, por aí. Então é um valor que eu super gosto de gastar porque ele melhorou a saúde, né? Como eu falei, depois que ele começou a comer essas comidinhas. Mas a gente tá cogitando aí misturar um pouco, principalmente esses últimos dias, né? Que eu falei pela questão de calor, a gente tá tentando analisar se ele enjoou, o que foi. Então, enfim, além de ser um negócio caro, na minha opinião é bem caro. Mas é isso, recomendo bastante. Tem mais uma informação sobre essa comida que eu fiquei um pouco preocupada no começo, mas depois eu fiquei tranquila, que é que, teoricamente, ele chega congelado, mas nem sempre chega 100% congelado, porque ele vem pelo correio. E daí, a vez que eu testei a última vez, não, a última vez que eu pedi, não era nem teste, já faz pouco tempo, ela veio completamente descongelada, porque a gente tava tendo um heat wave aqui, que é a onda de calor, e eu desesperei, falei, pronto, a gente perdeu toda a comida, antes mesmo de chegar em casa. Então eu entrei em contato com eles, e eles foram super solícitos, no mesmo dia eles responderam, né, por e-mail e tal, 1 hora depois já tava respondido, que não tem problema. Então eles vêm de uma certa temperatura e pode ser que descongele durante esse caminho. Então esse teste que eles fazem já é com esse descongelamento aí, que pode acontecer no meio do caminho. Então, super tranquilo, gente. Recomendo também essa questão de atendimento deles, é bem bom. Então, esse é um outro gasto que a gente tem. Além desses gastos, a gente tem os gastos pequenos, né? Que é brinquedo, sei lá, docinho. E eu não vou dizer que eu não gasto nem 10 libras, assim, por mês. Eu acho que menos que isso. Porque, primeiro, a gente já comprou um monte de brinquedo pra ele quando ele chegou. Acabou que já comprou tudo que tinha que comprar. Esse mês eu só comprei um que a gente brinca que é o salsicho, que ele é um salsichinho assim, então um brinquedo, né, que ele não tinha antes, que eu acho que foi o que, umas 5 libras, por aí. Quando a gente quer comprar um biscoitinho, coisa assim, tem um biscoitinho a partir de 1,50, pacotinho por 1,50, 2, 5 libras no máximo. Então é bem baratinho essas coisas, bem tranquilo de comprar. O que foi caro nesses gastos, né, eu acabei esquecendo de falar isso no começo, foi o gasto inicial. Então, por exemplo, coleira, corrente, né, para passear, roupinha, porque ele chegou no inverno, caminha, a casinha que ele vai de transporte, que inclusive eu nunca usei. Enfim, tem várias coisas assim. A gente comprou cerquinha também para casa, para colocar na parede, nas portas, né, para ele não passar de um cômodo pro outro quando tem alguma questão e tal. Então, todos esses gastos, até câmera, né, e acabou que de segurança que a gente colocou para ter uma noção do que ele tá fazendo, no outro cômodo, essas coisas, esses aí é meio caro, tá? Então, assim, foi aí uns 150, 200 libras aí brincando nesse primeiro mês, porque a gente quis comprar meio que tudo, né, de uma vez só, quis deixar comprado. Pode ser que, por exemplo, se o cachorro chega e você não queira investir numa caminha, você simplesmente, sei lá, pega uma cobertinha que você tem e coloca na cama, sabe, pra ele deitar com vocês. Pode dar pra economizar nessas coisas, mas a gente não quis economizar, eu não consegui economizar, porque é o meu primeiro cachorro desde a infância, então assim, parecia que eu estava indo buscar uma criança na maternidade, sabe? Basicamente, por mais loucura parece isso, eu acho, né? Foi mais ou menos isso. Então eu tinha tudo preparado pra ele. Eu tinha roupinha, tipo, 2, 3 roupinhas, sabe? Então eu fui meio louca nesse sentido e acabei gastando mais do que devia, eu acho. Mas são coisas que eu tenho até hoje que durou e que vai durar também. Então não me arrependo de ter feito isso. Foi um gasto aí que foi meio caro, digamos, mas que não preciso fazer mais.
Mas é isso, eu não sei se vocês acham caro, se vocês acham barato. Esses foram os valores aí que eu consegui pensar aqui. Se eu tiver lembrar de algum valor específico que eu estiver esquecendo, eu coloco aqui embaixo, mas eu acredito que não. E eu quero saber de vocês, se vocês acharam, né, barato, caro. E também se vocês têm pet aqui, às vezes quem tá assistindo já tem pet, então eu queria saber um pouquinho mais de vocês, se vocês concordam com esses valores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das curiosidades desse vídeo, desse conteúdo aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.